Iluminuras recebe hoje o secretário de Cidadania e Justiça do Distrito Federal, João Carlos Souto, que também é procurador nacional da Fazenda e professor de Direito Constitucional. Mas antes eu converso com Wander Filho, bibliotecário por formação. Ele é um apaixonado pela cultura por natureza. Wander está preparando seus primeiros livros. Vamos conhecer um pouco mais sobre o autor. Bibliotecário formado pela Universidade de Brasília, Wander também é rapper, contador de histórias, poeta, escritor, arte-educador, educador popular, militante na área de direitos humanos, comunicador social, locutor e produtor cultural. Wander, obrigado por aceitar nosso convite. Já deu para perceber que cultura é com você mesmo, né? Sim, eu sou apaixonado pela cultura, sobretudo pela cultura popular também. E isso diz muito do que eu gosto de escrever, do que eu leio, do que eu consumo como cultura também. Então conta um pouquinho como é que começou essa paixão toda pela cultura. Você é bibliotecário, veio daí ou já tinha essa paixão antes? Não, já tinha. Eu tive a sorte de ter uma mãe que era uma mãe que via cultura em tudo também. A minha mãe era uma pessoa que me botou para ler desde cedo, me incentivou a escrever desde cedo também. E outras coisas, a cantar, a tocar um instrumento, filmes, músicas. Então eu cresci nesse ambiente onde eu era estimulado. Isso fez com que quando eu chegasse à universidade, isso crescesse exponencialmente. Isso é muito bacana. E mais do que tudo, depois eu perceber que aonde eu morava, eu consegui perceber que também existia cultura acontecendo e aquilo era muito poderoso, era muito forte. E isso me alimentou também para me tornar esse consumidor voraz e também tentar ser promotor de cultura hoje em dia. Agora, você falou que sua mãe te incentivava a ler desde cedo. Você acha que isso faz toda a diferença? Incentivar as crianças é um modo realmente da gente ter mais e mais leitores? Sim, não tenho dúvida. Existem pesquisas que mostram isso. Existem pesquisas que apontam que a figura, na percepção dos leitores ou dos não leitores, que mais incentivou, que mais foi arrebatador ou determinante na formação de um leitor, é a mãe. Eu entendo que essa relação afetiva da mãe, o pai precisa estar junto também, ele aparece também como protagonista desse fomento à leitura da criança. O ato dele sentar para ler o jornal, abrir para ler o jornal, ou a mãe sentar... Já é o exemplo, né? Exatamente, o exemplo é muito forte para a gente quando a gente está nesses primeiros anos de formação. Cada vez mais é importante que as escolas e de alguma forma o governo incentive que pais levem seus filhos aos parques para ler, levem às bibliotecas, levem a feiras literárias, festas literárias. E acho que isso é uma estratégia pontual e fundamental para a gente formar leitores hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Você é um slammer. Explica pra gente como é que é isso. O slam é uma modalidade de poesia performática que nasceu nos Estados Unidos, um pouco depois que o hip hop começou a ter uma força, lá para o final da década de 70, início dos anos 80, e virou um encontro de poetas e poetisas em bares que acabavam virando grandes sarais, e depois ele virou uma competição. E é tão forte esse tipo de poesia que existem competições nacionais nos Estados Unidos, entre escolas secundárias, e existem competições internacionais. E isso é muito poderoso porque o Brasil já chegou em segundo lugar nessas competições. Em Paris já chegou em terceiro lugar e nós temos poetas e poetisas brasileiras em São Paulo que estão com repercussão nacional. E agora nós tivemos aqui no Distrito Federal uma primeira edição. Só que a gente já fazia poesia cantando rap, eu canto rap já há bastante tempo. E a gente já tem esse tipo de performance, esse tipo de apresentação da nossa poesia há algum tempo. E não por acaso o slam também tem essa carga dentro do hip hop, né? Puxou um pouco dessa performance. E eu tive a oportunidade de ganhar o primeiro slam aqui no Distrito Federal. Foi uma competição muito bacana, uma noite encantadora com textos maravilhosos e performances incríveis de jovens que estão botando para jogo todo o seu raciocínio, o seu pensamento, suas percepções de mundo. Então eu gostaria que você recitasse algum poema que você já recitou num slam aqui para a gente poder curtir um pouquinho também. Ok.
Eu sou um repórter do povo, de novo, líder em audiência, competência no relato do fato, nato rimador, rato na ideia, pra plateia, do princípio da Pangeia até a diáspora, sem máscara, original de fábrica, é tipo da raiz da macaxeira brava só pra quem cava fundo, oriundo do submundo eu deixo o corcundo quem não se movimenta na esquiva. E ao mestre Patativa eu faço a missiva inspirada em massive ataque. Sente o baque, eu dou um craque na bolsa. Quebra a louça da nobreza e com esperteza eu vou driblando a avareza. Quer colar na banca? Firmeza. Mas o perfil é de caçador e não de presa. É tipo represa com a maldade. Eu cultivo a sagacidade para não virar boi de piranha na cidade grande. Porque aqui a filosofia se expande. É tipo Gandhi e Malcolm X nos beats de The FX. Não tem como ficar sem se divertir vendo isso, né? Você aproveita a sua experiência de rapper, de músico, de produtor cultural para poder fazer o slam. Aproveito tudo. Isso é muito bacana porque cada vez mais as áreas de conhecimento estão entendendo que essas barreiras, assim, elas não existem. Então, para a gente ser um bom poeta, para ser um bom escritor, uma escritora, um cantor, é importante que a gente tenha a alfabetização cultural e que a gente consiga transitar ou conhecer essas outras linguagens. E dentro da escrita eu também não tenho dúvida. Isso ajuda muito, isso faz com que você seja mais rico na sua produção. Isso me ajuda muito. E você é organizador e curador do primeiro Flipper, que vai acontecer no segundo semestre na Ceilândia, aqui no Distrito Federal, Festival Literário Internacional das Periferias. Eventos como esse ajudam a incentivar ainda mais leitores e escritores também? Ajudam, e ajudam em um outro aspecto que eu acho crucial e importante, que é o protagonismo. Ele evidencia o protagonismo nesse campo, por exemplo, da literatura, que simbolicamente nunca nos pertenceu. Simbolicamente. Então, quando a gente se propõe a fazer um festival literário com autores das periferias, poetas, poetisas, dramaturgos, músicos, escritores no geral, dentro das periferias, e essas personalidades ganham protagonismo, vão ser os convidados, vão sentar para dizer como é que foi seu processo criativo. Isso fortalece muito a autonomia, o empoderamento do cidadão. Este ano, no Brasil, terão aproximadamente uns 350 festivais literários em todo o país. Isso é muito bacana. Mas desses, 0, alguma coisa tem um perfil como esse. Então a proposta, por exemplo, da Flipper é que isso se fortaleça. Existe um evento que aconteceu em Canoas que foi um encontro de autoridades das periferias do mundo. Olha que incrível isso. Isso fortalece cada vez mais o protagonismo. Existem alguns estudiosos que dizem que as novas soluções para o mundo não virão dos grandes centros. Esse protagonismo irá surgir, estão surgindo como pequenos projetos que estão florescendo nas periferias. Então a gente acredita muito nisso. A Flipper é fruto desse ideal. E quem sabe a gente fundar dentro desse evento uma academia de letras da periferia também, que aí a gente consegue colocar nossos textos, nossas ideias, nossas questões, todas para o grande público apreciar. Então vamos falar um pouquinho sobre as suas obras agora que você está preparando. Vão ser lançadas no segundo semestre? Exato. Estamos terminando alguns aspectos dela. São 2 obras, uma endereçada a estudantes de biblioteconomia, um pouco específico, mas eu me vi numa situação onde em algum momento alguém me disse que era muito importante estudar e aprender de tudo. Quando eu entrei na universidade, eu levei isso tão a sério que eu passei 12 anos estudando. Gostou bastante, Gostei né? muito, aproveitei bastante, mas esse tempo todo me fez enxergar muitas coisas que eu considero que hoje estão um pouco perdidas. Então, eu gostaria muito de conversar com os estudantes de biblioteconomia, eu tento estabelecer sempre um diálogo com eles e contar um pouquinho da minha trajetória, da minha formação, o que foi importante, o que foi determinante para a minha profissão hoje. E o outro livro é um livro de poesias reunidas, como eu falei, eu já escrevo há algum tempo, estou fazendo uma seleção, mas a proposta é que a gente publique em e-book e uma outra coisa que é publicar por algumas editoras sociais no Distrito Federal. Existem algumas que estão ganhando corpo e é fundamental para essa área editorial da cidade e são editoras de periferia também, então é uma proposta realmente que quer casar com a sustentabilidade e com esse protagonismo de periferia. Você falou que vai publicar em e-book. Esse é um segmento que tem crescido muito para os escritores?
tem crescido muito. Nós temos exemplos de escritores que hoje não precisam mais de uma intermediação para publicar o seu livro. Isso facilitou muito a relação do escritor com a sua obra, o processo de publicação. O preço vem bem mais barato também. Eu acho que são soluções desse novo milênio. É importante que a gente se aproprie delas. Eu acho também que a gente vai conseguir encontrar um meio termo aí para o e-book e para o livro impresso. A gente está falando de sustentabilidade, problemas climáticos. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que pensar isso, essa coisa da impressão. Mas o e-book tem crescido e, sobretudo, eu acho que é importante. Quem é produtor cultural, trabalha com a área de livro-leitura, quem é professor, gestor público, tem que entender também que nós temos aí a terceira maior população de jovens nativos digitais no mundo, né? Tem lá Estados Unidos, tem a China, Rússia, eu acho que o Brasil está em terceiro lugar. E nós temos que entender que o e-book é uma realidade. Tem que aproveitar esse mercado. Exatamente, né? O mercado e também essa nova forma de leitura. Temos que nos adaptar, criar formas criativas de ensinar, de formar novos leitores com e-book. Eu sou fã de quadrinhos. Existem quadrinhos hoje que têm recursos que eram inimagináveis na minha época. Então, a gente pode usar isso como uma nova proposta de leitura de mundo também. Sempre a favor dos escritores. Sempre a favor dos escritores e dos leitores. Exatamente. Acho que vamos encontrar equilíbrio. Vander, muitíssimo obrigada pelo bate-papo aqui. Sucesso com os livros que você vai lançar no segundo semestre. O Iluminuras vai a um rápido intervalo e volta já já com a entrevista com o secretário de Cidadania e Justiça do Distrito Federal, João Carlos Souto. O Iluminuras já está de volta para conversar com João Carlos Souto, secretário de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Constitucional e mestre em Direito Público. Secretário, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Flávia, o convite da TV Justiça e do Iluminuras. Secretário, a gente viu aí que o senhor é secretário, procurador, professor e ainda encontra tempo para escrever? A literatura é uma paixão? Ah, sim, desde a mais tenra idade. Eu comecei a escrever muito cedo. Eu tenho muito orgulho disso. Eu sou de Salvador, fiz a Universidade Federal da Bahia, lá, Faculdade de Direito, e eu costumo dizer que eu tive a sorte de viver numa época em que nós não tínhamos tantas opções de lazer, como se tem hoje, com internet, etc. Então, o lazer era ler e escrever. E eu tive a sorte de, aos 18, 19 anos, começar a escrever para um jornal, na seção de leitor, é verdade, Opinião do Leitor, jornal à tarde. Ele é de 1912, é um dos mais antigos do Brasil, de maior circulação. E nesse jornal eu escrevi durante muito tempo. Primeiro na Opinião do Leitor, depois numa seção que um amigo meu até brincava e me dizia: João, você está escrevendo na mesma página do cardeal Dom Avelar Brandão Vilela, que é o cardeal primaz do Brasil, né? Já começou bem, né? Pois é, exatamente, tive sorte. E os seus livros, secretário, são mais voltados para quem é da área de direito? O meu primeiro livro é uma pesquisa histórica sobre uma região muito importante da Bahia do ponto de vista histórico. Da história da Bahia. Ela é uma região que foi invadida por holandeses, por corsários ingleses, e teve uma colonização jesuítica muito importante. O nome do livro é Anotações das 12 Léguas. 12 Léguas é justamente o nome da fazenda jesuítica que tinha nesse local. Eu publiquei esse livro aos 24 anos de idade. O segundo livro demorou bem mais tempo. Depois que eu ingressei na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em 1993, eu comecei a escrever somente textos jurídicos. E isso desembocou no primeiro livro, que é... Posso mostrar? Pode. Que é a União Federal em Juízo, que está em terceira edição, esgotada. Eu deixei de lado porque eu fui fazer outras coisas. E depois retomei um texto que eu já vinha trabalhando há um certo tempo, porque em 95 eu frequentei a Universidade de Delaware, que é um estado pequeno, perto da Pensilvânia, e fui lá fazer um curso sobre o American Legal System. E por que essa escolha? Ora, eu sou um homem de direito público, eu integro a Advocacia Geral da União e lido com direito público. Além disso, eu leciono direito constitucional também. Então, é natural o interesse pelo direito constitucional norte-americano. Por quê?
porque a Constituição dos Estados Unidos, que é a mais antiga Constituição em vigor no mundo, ela é de 1787, está prestes a completar 230 anos, ela moldou o direito constitucional no Ocidente, pouco mais, pouco menos. É comum hoje aqui no Brasil se fala muito do direito alemão e tal, mas o direito alemão é da década de 40, é do final da Segunda Guerra para cá. Então, os institutos que nós temos hoje no Brasil, os institutos públicos, foram inspirados no direito norte-americano. E ainda hoje influencia muito, secretário? Influencia. No passado influenciou mais, mas ainda influencia com certeza. Até porque pela expertise que a Suprema Corte dos Estados Unidos tem. Eu disse há pouco que a Constituição norte-americana é a mais antiga do mundo. E a Suprema Corte é a mais antiga Corte de Justiça em funcionamento no mundo, tratando de um documento mais antigo, de um documento constitucional, e dentro de uma democracia que é a mais sólida de todo mundo. Né? Então, há com certeza uma influência. Eu vou dar um exemplo de uma influência recente da Suprema Corte no que diz respeito ao direito. Aliás, vou dar dois exemplos. Um é a ação afirmativa. As cotas que hoje nós discutimos e que há uma legislação no Brasil, ela é fruto da chamada Affirmative Action, que é a ação afirmativa do direito norte-americano. Outro exemplo, a emenda constitucional 4504, a reforma do judiciário, ela introduziu a súmula vinculante. Eles não usam essa expressão, mas tem fundamento nos precedentes do direito norte-americano. Outra influência do direito norte-americano que foi recentemente, num período histórico, 11 anos, é algo extremamente recente, né? A repercussão geral no recurso extraordinário. A emenda 45 introduziu isso na Constituição. A repercussão geral é fruto também de uma praxis já longeva do direito norte-americano da Constituição, no sentido, porque o ministro, que eles chamam de Justice, da Suprema Corte, ele tem o poder, a prerrogativa de analisar um processo e dizer: esse aqui eu não vou conhecê-lo porque ele não é relevante o bastante. E até 2004 nós não tínhamos isso no direito brasileiro. Praticamente, eu não vou aqui exagerar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas todo e qualquer assunto chegava ao Supremo Tribunal Federal. Então, a repercussão geral veio justamente organizar e dar maior razoabilidade ao sistema. Tudo isso está aí no seu livro? O livro cuida disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a segunda edição, é bom que se diga. O livro eu comento, como o próprio nome diz, Suprema Corte dos Estados Unidos, principais decisões, eu comento as principais decisões, desde a primeira que criou o controle de constitucionalidade, que é o chamado caso Marbury versus Madison, que ele é de 1803 e que criou o controle difuso de constitucionalidade que até hoje vigor e que o Brasil adotou em 1891 com a Constituição Republicana. Então eu comento grandes temas, eu vou citar 3 ou 4 aqui, a renúncia de Nixon, por exemplo, né, de Richard Nixon, em 1974. A Guerra do Vietnã e a questão da liberdade de imprensa. O New York Times publicou alguns documentos secretos, chamados The Pentagon Papers, relativos à Guerra do Vietnã. Isso levantou um debate jurídico enorme nos Estados Unidos. Então, tudo isso é importante, tudo isso é real. E, por fim, eu comento também os casos do Guantánamo Bay, que dizem respeito ao período posterior ao 11 de setembro, quando os Estados Unidos passaram a adotar uma doutrina de segurança nacional bem mais ativa do que antigamente. E uma curiosidade é que essa é a única obra escrita em português sobre a Suprema Corte Americana? Exatamente, é a única obra especificamente sobre a Suprema Corte. É possível encontrar aqui e ali, em autores esparsos, uma outra menção, mas uma obra tratando exclusivamente desse tema, ela é a única. E eu quero dizer que 98% da bibliografia utilizada é estrangeira. Eu não utilizo autores nacionais, claro, sem nenhum demérito, até porque os autores nacionais não comentam especificamente não tinha escrito ainda sobre exatamente, isso. Né? Então e eu faço algumas citações em inglês e as traduzo.
Agora, secretário, vamos falar um pouquinho sobre o que o senhor gosta de ler também. A gente já falou sobre o que o senhor escreve, agora, o que o senhor gosta de ler no seu dia a dia? Olha, eu gosto de ler biografias, né? Eu já li muitos romances no passado, Jorge Amado, né? Eu gosto de ler biografias. Atualmente eu estou lendo um livro que trata das cartas trocadas entre dois grandes políticos norte-americanos. O ex-presidente John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, depois de George Washington, e aquele que o sucedeu, que é Thomas Jefferson, que é muito conhecido, não é? E a mulher do Adams também, a Abigail Adams. Então é interessantíssimo, é um livro que retrata uns Estados Unidos do final do século XIX, muito rico, a formação dos Estados Unidos. E eu gosto também de escrever sobre biografia. Eu tenho um texto publicado na Revista Legislativa do Senado, Revista de Informação Legislativa, que é uma revista muito boa, circula desde 1963. Eu trato do João Mangabeira. João Mangabeira foi um grande jurista brasileiro da década de 30. O título do artigo é João Mangabeira Múltiplo. Os leitores podem encontrar no site do Senado. Esse artigo foi publicado em 2003 e eu traço um perfil do João Mangabeira, que foi o criador do mandado de segurança. Em 1934 ele fez uma sugestão, ele não foi constituinte, mas ele fez uma sugestão da criação do mandado de segurança, que é um produto genuinamente nosso e tão utilizado no dia a dia no judiciário brasileiro. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre João Mangabeira. João Mangabeira nasceu em Salvador em junho de 1880, se formou em Direito e exerceu vários cargos políticos. Chegou a ser preso, acusado de envolvimento com os comunistas. Em 1963, Mangabeira ocupou a pasta da Justiça. Faleceu no Rio de Janeiro em abril de 64. Secretário, o senhor também escreveu em inglês? Eu tenho uma obra, um opúsculo, na verdade. O texto é The Advocacy General of the Union in Brazil, a Advocacia Geral da União no Brasil. Esse texto eu escrevi quando eu estava em Harvard, em Cambridge, Massachusetts. E é um texto em que eu procuro mostrar para o público externo as características, as especificidades da Advocacia Geral da União, que é mais avançada do que o sistema em vigor nos Estados Unidos de defesa do próprio Estado, né? O que me levou a escrever isso foi um artigo de um grande professor de Harvard chamado Alan Dershowitz. E ele escreveu um artigo na época que Bill Clinton era presidente, falando do Attorney General de Bill Clinton, que era Janet Reno, e ele dizendo que ela não poderia exercer o seu cargo com independência porque era nomeada por ele e tudo mais. Nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União são a mesma pessoa e é nomeado pelo Presidente da República. Então isso me motivou a mostrar para o público externo, por isso que eu escrevi em inglês, a diferença, como é o nosso sistema, em que a Procuradoria-Geral da República é uma instituição apartada, com autonomia e independência, e a Advocacia Geral da União também apartada, fazendo trabalhos distintos, né, em instituições distintas. Quer dizer, que o senhor mostrou para nós aqui, o público brasileiro, de que forma que a Suprema Corte funciona e mostrou para eles como que a gente funciona aqui. Exatamente, pelo menos no que diz respeito à Advocacia Geral da União, exatamente. Agora, secretário, para a gente encerrar o programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que um aluno de Direito não pode deixar de ler. Que literatura o senhor recomenda? Olha, eu recomendo, aliás, o livro Oração aos Moços, de Rui Barbosa. É uma peça literária de grande relevância. Foi escrito no início do século XX. Na verdade, é um discurso de paraninfia dele aos alunos da Faculdade de Direito de São Paulo. Ele não pôde comparecer e estava doente, já adoentado, e redigiu. E é uma peça que os alunos de Direito precisam conhecer. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui, por dividir conosco os seus conhecimentos, e obrigada também a você que acompanhou o Iluminuras de hoje. Se quiser rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Tchau!